salmo todo, que diz assim: em alta voz, clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, e a ele apresento a minha angústia. Quando meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. És tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta, por causa da tua bondade para comigo. Amém? Podem sentar. Glória a Deus. Este salmo de Davi, assim como o salmo número 57, ele escreveu quando ele estava numa caverna, chamada Caverna de Adulão. E nessa caverna ele escreve tanto esse Salmo 142 como o Salmo 57, se lamentando ali a respeito da situação em que ele passava e também fazendo declarações proféticas a respeito do que aconteceria, porque ele diz aqui, né, liberta-me da prisão, renderei graças ao teu nome, então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Ele já coloca aqui como uma palavra profética do que iria acontecer. Ele cria que Deus ia livrá-lo daquela caverna e ele confia no Senhor. Ele diz no versículo 5, tu és o meu refúgio, és tudo que tenho na terra dos viventes. Então ele confia que a caverna estava o protegendo temporariamente do seu arqui-inimigo Saul, o rei de Israel, o perseguia injustamente. E ele entendia que apesar de ele estar numa fortaleza física, mas a fortaleza dele era o Senhor. O refúgio de Davi era o Senhor. Apesar de ele ter condições, ali ter um exército sendo formado ao seu redor, ele confiava era no Senhor. Amém? E isso aconteceu ali, você vai ver que Davi já tinha sido ungido. Em 1 Samuel você vai ver a história ali de Davi. Você vai ver que ele já tinha sido ungido pelo profeta Samuel como rei, ali na sua juventude, 16 anos por aí, perto disso. Ele já tinha sido declarado como rei. Ele já tinha sido convocado para ir lá no palácio, orar por Saul, porque Saul ficava possuído de um demônio. E deram um conselho, olha, chama alguém que toque um instrumento. E essa pessoa, tocou aqui, você viu? E essa pessoa vai ali tocar um instrumento e o espírito maligno vai sair de Saul. E ele foi, já tinha sido convocado ali como ministro de libertação e cura na vida de Saul. Ele já tinha lutado com Golias, né? Ele já tinha vencido o gigante Golias nesse momento que ele está hoje aqui na caverna. Ele já tinha casado com a filha de Saul, já tinha tido ali o casamento, e com todo esse problema ele não pôde mais ter contato, ela não estava com ele, e ele estava agora fugindo, porque Saul, com muitos ciúmes dele, começou a persegui-lo, começou a ir agora com seu exército atrás de Davi. E Davi, sempre compreendendo que Deus tinha uma promessa, Deus tinha planos na vida dele, ele não parava, e o principal, ele não se levantava contra o rei Saul. Isso é uma característica muito tremenda na vida de Davi, que ele era uma pessoa muito fiel. Ele que escreveu, né? Não se levanta a mão contra os ungidos do Senhor. Foi ele, né? Então ele não se levantou contra o rei. Afinal de contas, quem colocou Saul lá? Foi o povo? Não, foi Deus que colocou Saul lá. Então ele não se levantava contra. É um grande perigo, né? Isso nem está na mensagem, mas vou citar agora.
quando eu vejo nós brasileiros, muitos brasileiros falando coisas terríveis contra as autoridades, qualquer que seja ela. Quando o Lula era presidente do Brasil, eu respeitava ele como presidente e orava por ele. Hoje é o Bolsonaro, eu oro pelo Bolsonaro. Se no próxima eleição, qualquer que for, estarei orando por ele. E assim, o nosso governador, assim, um funcionário público que está ali numa posição de autoridade, nós não devemos nos levantar em insurreição, em insubmissão contra as autoridades, porque foi Deus quem constituiu cada autoridade. Posso ouvir um amém? Amém? E Deus vai tirar. Quando não está mais nos planos de Deus, Deus tira. Deus tirou Saul e na hora certa, Davi tomou o seu posto de ungido, porque ele também era ungido. Saul era ungido do Senhor, mas Davi também era ungido. Só que o tempo de Davi não tinha chegado. E ele não, assim como Jesus, né? Davi tem muitas características ali que Jesus mostrou. Assim como Jesus, ele não teve por usurpação ser ungido de Deus e não tomou o lugar de Saul. Jesus, não teve por usurpação ser Deus, mas humilhou-se, tomou a forma de servo. E aí depois que ele foi obediente, diga comigo, obediente. É o segredo da vitória de um cristão, é ser obediente. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. E a partir da sua ressurreição, Deus o exaltou e deu um nome a ele que é sobre todo nome. Então você vê, Deus o exaltou. Ele não se cresceu, não se ensoberbeceu. Então cuidado com as suas palavras, cuidado com aquilo que você fala, cuidado da maldição que sai da sua boca. Tiago diz que da mesma fonte não deve sair água doce e água salgada, da mesma boca não deve sair bênção e sair maldição. Então que da sua boca saia sempre palavras de bênção. Quando a gente se levanta contra uma autoridade, meus irmãos, você está dando um tiro no seu pé. Você está lutando contra você mesmo, porque queira nós ou não queiramos nós, a autoridade está ali e ela é constituída por Deus para conduzir aquela área que ela está. Então nós temos que orar pela autoridade e Deus vai fazer a obra, amém? Então isso aconteceu então com Davi, esse salmo, quando ele estava na caverna de Adulão. Ouça comigo aqui o que diz a palavra de Deus. 1 Samuel 22 diz assim, a partir do 1. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Olha só quem que se juntou com Davi aqui. Na hora que ele estava fugindo de Saul, se junta a ele um exército, de pessoas ricas, poderosas, pessoas estáveis emocionalmente, pessoas que trariam a ele, nossa, vou trazer um novo ânimo para Davi aqui, Deus está me trazendo, é isso que te digo, Davi. Não, se juntou a Davi 3 classes de pessoas, pessoas em dificuldade, pessoas endividadas, pessoas descontentes. Ou seja, Davi estava totalmente sem recurso. Ele não tinha nenhum recurso, ele não podia voltar para a casa dele, ele não podia trabalhar, ele não podia fazer nada, ele tinha que se esconder. E o recurso que Deus mandou para ele foi 3 classes de pessoas, de endividados, em dificuldades e descontentes, gente. Como é que pode um negócio desse? E às vezes a gente reclama da vida, Ô Senhor, está tão difícil, e quando você vê fica mais difícil ainda. Ah Senhor, estou precisando tanto de uma palavra, e quando você vê, vem alguém descontente, murmurando, reclamando no seu ouvido, e você precisando ali ouvir alguma coisa. É aqui que está a chave, o segredo. Nós precisamos ser, como Davi fala no Salmo 142, ter no Senhor o nosso refúgio. Ele realmente é o nosso consolador. Eu não posso depender de você, você não pode depender de mim para ser estável, para ser firme,
porque as pessoas não são. Se você se prender em pessoas, você vai cair junto com as pessoas. E Davi aqui se juntou com esses 400 homens e fez desses 400 homens, a Bíblia diz que deles saíram 300 valentes de Davi, que se tornaram homens valentes e famosos na terra. Aleluia. Então, o que você está esperando? Melhores condições? Eu não vejo isso na palavra de Deus. O que você está esperando? Apoio? Eu não vejo isso na palavra de Deus. O que você está esperando? Financeiro melhorar? Não vejo isso na palavra de Deus. O que eu vejo na palavra de Deus é Deus usando as coisas que não são para confundir as que são. Deus usando as coisas loucas deste mundo para confundir as coisas sábias. Então eu te digo nessa manhã, em nome de Jesus, pare de esperar melhores condições. Se posicione na presença do Senhor e deixa Ele te usar para formar um exército de valentes do Senhor nessa terra. É você que Deus quer, é você que Ele chamou. Não olhe para a sua condição, olhe para quem Deus é. Ele é o teu refúgio, é a tua fortaleza, é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Se levantará o mar, se levantará a tempestade, tudo pode se transtornar, mas o Senhor te fará andar por sobre as águas, as águas não te submergirão, o fogo não te queimará, e você passará em vitória na presença do Senhor, porque o Senhor é o teu escudo, é Ele o teu galardão, é Ele, somente Ele, para Ele toda a glória, não são as pessoas, aleluia, o Senhor, oh aleluia, diga assim: Senhor, eu sou fraco, posso estar perseguido, posso estar sem condições, mas eu confio no Senhor. O Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Não há crise, não há tempestade que possa justificar a derrota, porque no Senhor eu sou mais, com força eu sou mais do que vencedor em Cristo, porque Ele me ama e deu a sua vida por mim, já provou do seu amor. Eu não preciso de mais provas de que Ele me ama e que vai me levar até o lugar de vitória. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. E ali Davi se junta com esses 400 homens, e de lá ele vai para uma cidade chamada Mispá, em Moabe, né? Significa Mispá, pastor Sirley? Eu esqueci também, devia ter anotado aqui, mas tem um nome simbólico bem importante. A Selma lembra? Cadê a Selma? Torre de Vigia, isso, Torre de Vigia. Ele foi lá para a cidade de Mispá, que significa Torre de Vigia, em Moabe, né, uma terra estrangeira. E disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim ele os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram, enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Então olha só, a família de Davi estava correndo um sério risco, afinal ele era perseguido pelo rei de Israel. Obviamente a família estava na mira do rei. Se ele prende a família dele, sequestra a família dele e obrigaria ele a vir e se entregar. A gente vê isso em tantos filmes, aí, tanta coisa, e realmente na guerra dessa forma. Então a família foi até Davi, e Davi falou: não posso deixar vocês aqui, e levou até a terra de Moabe. Não é por acaso que ele escolheu Moabe. Moabe havia parentesco lá em Moabe através de Ruth, a moabita, que era bisavó de Davi. Então havia uma conexão, algum parentesco lá, e ele deixa a família dele lá. Nisso nós vemos como Davi era um homem de virtudes. A família de Davi não o apoiou nenhuma vez, queridos. Ele nunca foi apoiado nem pela família. Quando Samuel vai lá ungir o próximo rei de Israel,
Os 7 irmãos de Davi estavam lá no momento da refeição e não chamaram Davi. Deixaram Davi lá no campo trabalhando. E foi toda aquela história, todos foram ungidos, foram passando e nenhum foi o escolhido do Senhor, até que Samuel não tem mais ninguém, ele falou, tem o Davi que está lá no campo, e era ele o escolhido, mas Davi não teve rancor, Davi não pagou o mal com o mal, chamou a sua família e guardou a sua família ali na terra de Moabe. Então, enfim, Davi, ele era um homem nobre, era uma pessoa de nobreza, e Cristo, Ele te chamou para ser uma pessoa nobre, uma pessoa de caráter, uma pessoa de princípios. Cristo te chamou para você ir contra os modismos, ir contra o que todo mundo está fazendo, ir contra o que parece ser o mais justo. O mais justo era Davi pegar esse exército aqui, fazer uma emboscada e cortar a cabeça de Saul. Porque afinal, ele era ungido do Senhor e Saul estava endemoniado, estava governando mal Israel, estava perdendo as guerras, mas não, ele era uma pessoa de caráter. Então, apesar de toda a dificuldade, Davi, ele ajudou a sua família, ele não perseguiu Saul, ele fugiu, né? Então, há momentos que nós precisamos até nos separar das pessoas, porque a nossa companhia é tóxica. Então tem momento, meu querido, que você está sendo tóxico para as pessoas. Então é hora de dar uma separada mesmo. É hora de você entrar no seu retiro, de você se encontrar ali com Deus, como Jacó se encontrou com Deus no vale de no Val de Jaboque ali, quando ele chegou ali em Peniel, só ele e Deus. Eu me lembro de um testemunho lá na Cracolândia, quando a gente estava fazendo uma obra lá. Eu perguntei para um drogado lá, falei, por que você não volta para casa, né? Eu vejo que você é uma pessoa de família, você tem esposa, você tem filhos, por que você não volta? Ele falou, eu faço muito mal para minha família. Então, se eu fico em casa, eu arranco até a janela para vender, para comprar pedra. Então ele entendeu que ele era tóxico e ele se isolou. Claro, ele não escolheu um bom caminho, mas ele se isolou. E eu ali orei com ele, abençoei a vida dele, falei que acreditava nele, né, trouxe uma palavra sobre a vida dele. Poucas semanas depois, ele me manda uma mensagem que eu tinha deixado no meu celular com ele, com a página do Facebook, da casa de recuperação que ele tinha ido se internar. E ele, pouco tempo depois, me mandou uma foto dele pregando a palavra do Senhor, dele reunido com a família dele. Então, é isso. Tem momentos que a gente é tóxico, que a gente tem que mesmo que se separar. E ele entendeu isso. Então, eu trago isso aqui para nós também. Tem momento que você vai precisar ter o seu Peniel, o seu lugar ali de encontro com Deus. Se separe mais, meus irmãos. Coloque mais diante do Senhor os problemas que você tem passado. Coloque mais diante do Senhor as suas dúvidas. Tem muitas pessoas hoje em dia duvidando, e é bíblico. Jesus disse, será que quando o Filho do Homem voltar, Ele vai encontrar fé na terra? A igreja, ela tem sido exposta a cada dia a uma destruição da fé. Nós vemos a cada dia pessoas se abandonando os caminhos do Senhor e vivendo o mundo, vivendo a vida. Não, eu não vou gastar tempo, investir a minha vida na igreja. E a fé vai sendo minada, diminuída a cada dia mais. E como que recupera a fé? Eu só consigo recuperar a fé me aproximando daquele que tem fé, que é o próprio Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Jesus, o Evangelho, a pregação do Evangelho. A fé vem por você fazer coisas espirituais. Não são retiros na praia, não são passeios na praia, não são passeios no shopping, não são lugares para você espairecer a mente, que você vai se fortalecer no Senhor. Isso é bom, é lazer e você pode fazê-lo, mas isso não vai te fortalecer na fé. Isso vai te dar um alívio emocional, vamos dizer assim. Eu preciso e você precisa realmente nos separar com Deus e fazer
ali a nossa dedicação ao Senhor. Vamos em frente. Agora que Davi guardou a família dele, já estava ali na caverna com um exército de gente, tudo teu gente buena, né? Ele começa agora a obra, né? Começa realmente a acontecer. Ele foi perseguido, ele foi injustiçado, mas ele confiou que o Senhor tinha escolhido ele para um propósito. Só não sabia quando. Ele disse aqui, né, para o rei de Moabe: guarda minha família aí, para eu ver o que Deus vai fazer comigo. Sabe o que eu aprendi com Deus nessas décadas de cristão? Deus, ele te dá um chamado, ele fala alguma coisa com você, ele te mostra lá na frente, mas ele não fala o que vai acontecer no meio do caminho, e nem quando que isso vai acontecer. Isso é duro, né? Ainda mais pessoa que é quadradinha que nem eu, né, doutor Eliette, que gosta de agenda, tudo planejadinho, né? Tudo na sequência. Não, vai acontecer assim, aí eu vou receber essa prova, aí eu vou passar nesse vestibular de Deus, aí eu vou aprender isso daqui, aí vai acontecer aquilo, aí eu vou estar preparado e o Senhor vai cumprir a obra. Ô glória, seja tão bom, né? Só que, o que acontece? Só que não, né? Quando a gente recebe um chamado, um propósito, eu imagino Davi ali, a emoção que ele sentiu, ali um jovem de 16 anos ali, recebendo aquele azeite na cabeça ali por Samuel, e dizendo: eu unjo e te escolho como próximo rei de Israel. Olha, que honra, né? Um jovem ali. Já pensou se Deus falasse: olha, só o que vai acontecer? Você vai ser injustiçado, você vai ser perseguido, o rei vai querer te matar, sua família vai perder todas as posses, vão ter que fugir também, você vai casar e vai perder a esposa, vai acontecer isso, isso, isso e isso, o seu filho vai se voltar contra você, e será que ele, não, quero não. Quero não, leve esse azeite aí, ó. Tem o Eliabe, tem o Abinadab, todo outro, tem 7 para você escolher aí, ó. Número perfeito de Deus, número 7, escolhe aí. Eu não quero não. A gente poderia fazer isso. Então Deus não fala, mas falando sério agora para nós, Deus te escolheu para um propósito. Não importa a sua idade, você pode ser um jovenzinho, você pode já estar velho, não importa, Deus te escolheu para um propósito. Se mantenha na presença dEle, não desista de esperar no Senhor, né, que Ele vai cumprir o propósito na tua vida. Posso ouvir um amém? Olha só que coisa maravilhosa, diz a palavra do Senhor em 1 Pedro 2,9, nós até cantamos aqui: vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos escolhidos do Senhor, como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Saiba de uma coisa, Deus tem um carinho, uma atenção especial com o seu povo. Ele não deixa de olhar para o seu povo. Ele não deixa de olhar para aqueles que Ele colocou a mão sobre eles e disse: eu te abençoo. Deus não deixa de olhar para você. Mantenha-se debaixo da promessa. Ontem nós conversamos lá em casa, eu e minha esposa, a respeito disso. Muitas pessoas, elas não recebem a promessa, não é porque a promessa foi errada, não estava, o profeta errou quando disse, não, é porque a pessoa saiu de debaixo da promessa. A pessoa saiu do lugar onde ela deveria estar. Existe o lugar onde Deus mandou você ficar, e naquele lugar é onde a promessa virá sobre ti. Então, Deus tem uma atenção, Deus chama de menina dos olhos. Esse termo hoje em dia ninguém usa mais, mas antigamente era muito comum, guardar como a menina dos olhos. Então, é aqui dentro do seu olho, tudo que acontece você tenta proteger ao máximo o seu olho, você não deixa nada, e Deus faz assim com o seu povo. Então saiba de uma coisa, nós somos escolhidos da mesma forma que Davi.
foi escolhido, com as devidas proporções, cada um no seu chamado, mas eu aprendi uma coisa: no reino de Deus não tem maior, não tem menor, no reino de Deus tem uma coisa chamada propósito. Quem sabe quem foi Barnabé? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quase ninguém conhece Barnabé da Bíblia. Só que Barnabé, ele tinha um propósito. O propósito de Barnabé era pegar o Saulo, o perseguidor, aquele que se converteu, apresentá-lo à igreja e colocá-lo no evangelho ali como um ministro, sendo aceito pelas pessoas. Quem conhece Paulo? Qual foi o propósito de Barnabé? Levantar o apóstolo Paulo. Então não olhe para o tamanho do chamado, olhe para propósito. Davi teve um propósito incrível. Davi foi o rei de Israel, o maior rei de Israel. Nós cantamos muitas músicas baseadas nos salmos de Davi, mais ou menos 70 salmos que ele deixou registrado para nós. Jesus é chamado filho de Davi, descendente de Davi, da geração de Davi. Olha que honra que esse homem teve. Mas Davi teve Samuel na vida dele, que o ajudou, que o mentoreou. Davi teve essas pessoas que andaram ao lado dele, que também ajudaram ali, como os 300, os valentes que ele formou. Então não importa o tamanho do chamado, importa você e eu entendermos o propósito do chamado. Amém? Então faça isso, entenda o seu propósito, porque às vezes a gente acha que a promessa está demorando muito, parece que não chega nunca, parece que não vai acontecer, e o apóstolo Pedro diz lá em 2 Pedro 3, 9 e 10, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Então olha só, Pedro ele diz o seguinte: parece até que a promessa está demorando para se cumprir. Tem dia que eu oro e falo: Senhor, volta logo. Volta hoje, Senhor. Manifesta o anticristo, deixa o anticristo começar logo a manifestar e reconstrói logo o templo lá em Israel, para a gente já começar a ver a grande tribulação. Ou seja, já estou orando pedindo grande tribulação. Está nesse nível, né, de oração. Porque o mundo não tem nada que me atrai, não tem nada que me dá prazer no mundo. Eu anseio pelo reino de Deus, eu anseio pela eternidade, lugar de paz, lugar onde não terá choro, não terá pranto. E eu sei, como Pedro disse aqui, tudo que existe aqui será desfeito, será derretido e será feito novo. Então para que eu vou me apegar nessas coisas que vão ser desfeitas, vão ser todas destruídas? Deus vai fazer tudo novo. Mas eu tenho que entender o que acontece. O Senhor, Ele é paciente, porque Ele não quer que as pessoas se percam. Então Ele meio que prorroga esse dia do Senhor que virá como ladrão, o dia que ninguém sabe vai acontecer. A manifestação de Jesus vai ser inesperada, mas Ele não fez ainda. Por quê? Porque Ele ama aquele seu parente que está desviado. Talvez alguém aqui dentro que ainda não entregou a vida para o Senhor Jesus. Saiba que hoje é o dia de você entregar a sua vida para Jesus. Alguém que não tem certeza da sua salvação, que até está na igreja, mas não tem convicção. Saiba que é hoje o dia de você entregar tudo na mão dele, entender que nada dessa vida tem valor, porque o dia do Senhor virá como ladrão. Então Ele está esperando. O Senhor tem uma promessa na vida de cada um. Ele vai cumprir a promessa na tua vida. Não se desespere, não desanime. Isso é o principal, não desanimar.
O salmo davídico, ele fala palavras que dá a impressão que ele está até desanimado. Ele fala: derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Até quando chega o desânimo na nossa vida, vai chegar o desânimo, você vai confiar que o Senhor sabe o caminho que você tem para seguir. Então não desanime, porque a cada dia as coisas estão estreitando mais e vão se estreitar mais. Não pense que o estreito será problema financeiro, porque não será. Não pense que o estreito será guerras, porque não será. Porque a Bíblia diz: quando vocês disserem que há paz, aí virá repentina destruição. Então vai ser no momento em que as pessoas estarão totalmente desapercebidas, que a promessa do Senhor vai se cumprir do dia do Senhor. Vão estar planejando e se casando, vão estar comprando e vendendo, vão estar cuidando da sua vida e dos seus negócios, quando de repente virá, a volta do Senhor acontecerá. Então, não desanime das promessas do Senhor na tua vida. Cumpra o seu propósito. Persevere. Olha só o que Hebreus diz sobre perseverança. Hebreus 10:36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Persevere nas coisas simples, permanecer na igreja, firmar-se nos caminhos do Senhor, abandonar aquilo que você sabe que desagrada a Deus. Persevere, persevere, persevere. Faça a vontade de Deus e você vai receber aquilo que Ele prometeu. Amém? Faça. Não faz a sua vontade, faz a vontade do teu Pai. O teu Pai sabe o que é melhor para você. No momento você não entende, mas saiba que Ele sabe o que está fazendo. Como diz o termo, muitos dizem: Deus sabe de todas as coisas. Sim, Deus sabe de todas as coisas. Persevere nos caminhos do Senhor. Você vai receber a cada dia mais ofensas e ofertas contra a sua fé. Cada dia mais vão trazer para você caminhos alternativos mais fáceis de seguir. Mas não adianta. Jesus disse que a porta é estreita e apertado é o caminho que conduz à vida eterna. É apertado. Não procure um caminho mais fácil. Porque o caminho mais fácil é a porta larga, é o caminho largo que conduz à perdição. E na prática, falando na prática para os nossos dias, é você satisfazer os desejos da sua carne, é você dar vazão àquilo que a sua carne quer, não haver mais sacrifícios na tua vida. Porque tudo que a nossa carne quer, na maioria das vezes, é contrário à vontade de Deus. Então, persevere, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá. Amém? Então Jesus está às portas. A fidelidade em todos os momentos da nossa vida, ela mostra o caráter. Quantas pessoas, no momento que tem uma calmaria, ela mostra o caráter dela, ela para de buscar o Senhor, ela não vai mais, como aconteceu até com Davi, no momento de calmaria na vida dele. Ele precisou ali se arrepender daquela atitude. E também no momento da luta, da provação, algumas pessoas também se demonstram mais fracas e desanimam e desviam dos caminhos do Senhor. Segundo Pedro 3, 11 e 12, diz assim: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam?
Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. A Bíblia está recheada de citações que mostram para nós que as coisas dessa vida vão passar, que não vale a pena você investir toda a sua vida nessa vida. Nós precisamos investir na próxima, na eternidade, através de você dedicar a sua vida a levar a palavra do Senhor às pessoas perdidas, através de você investir na obra do Senhor, através de você fazer jejuns, através de você orar mais, através de você meditar na palavra do Senhor. Isso são sinais de que você está valorizando a vida futura e não a vida presente, porque a vida presente vai passar. Então, a atitude esperada da igreja, esperada dessa igreja, não me importa outras igrejas hoje, estamos falando de nós aqui. Viva de maneira santa e piedosa. Pastor Mário falou aqui no momento da oferta de nós fazermos para as pessoas aquilo que nós queremos que façam para nós. Faça para as pessoas o que você quer para você. É isso que é esperado da igreja. Quer ver uma igreja saudável? Quer ver uma igreja realmente que agrada ao Senhor? Quando nós entendermos para que serve o culto. O culto não é um lugar para você ser abençoado. Não é. É um grande erro achar isso. Porque Jesus, quando veio a essa terra, o culto que ele fez a Deus Pai não foi dele ser abençoado. O culto é um lugar onde nós viemos adorar a Deus e ser uma bênção para o nosso próximo. O culto é um lugar onde nós vamos adorar a Deus e ser uma bênção para o nosso próximo. Esse é o nosso culto. A vida tem que refletir isso. A nossa vida, tanto dentro dessas quatro paredes, quanto lá fora, tem que demonstrar que eu tenho uma vida para adorar a Deus e ser uma bênção para o meu próximo. É isso que deve acontecer. Tem um episódio que Davi está na caverna e ele tem muito desejo de beber a água de uma fonte, se eu não me engano, lá de Belém. E ali os amigos dele escutam ele falando a respeito daquela água, e eles correm lá escondido, correm risco de vida, pega aquela água e traz para ele. E ele pega aquela água e fala: não, eu não posso beber essa água. Ele consagrou aquela água ao Senhor, porque ele não queria que os amigos dele arriscassem a vida, fossem morrer. Ele queria ser uma bênção para os amigos dele. Então deve ser o nosso comportamento. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Caminhando já para o fim. Toda a nossa vida, tudo que a gente faz nesses, no máximo 120 anos que você vai viver. Amém? 120, está na Bíblia. Vai ser coroado. Vai chegar o dia da coroação. Não é hoje. Hoje nós recebemos uma honra aqui, uma honra ali, né? É até gostoso às vezes a gente receber alguma honra aqui, outra honra ali. Mas a verdadeira honra, a verdadeira coroação vai ser lá no céu. Lá em Coríntios capítulo 5 fala que as nossas obras, aquilo que nós fizemos, vai ser provado pelo fogo. E o fogo do Espírito vai passar e vai queimar todas as nossas obras. Aquela que restar, que for feita de ouro, prata ou pedras preciosas, claro que é tudo simbólico, o fogo não consome essas coisas, vão permanecer e ali você vai receber a sua coroa, o seu galardão. Então vai chegar o tempo da coroação. Então invista, né? Cada dia mais o brasileiro está aprendendo mais sobre economia e está aprendendo a investir aquilo que recebe. Então aprenda também a investir a sua vida espiritual.
Porque você não vai receber aqui, você vai receber lá, no futuro. E uma coisa eu te garanto, no céu não tem crise. No céu não cai a cotação do Bitcoin celestial. No céu as coisas não se desvalorizam, não tem inflação no céu. O seu investimento no céu é retorno garantido, saiba disso em nome de Jesus. Então Tiago ele fala no capítulo 1 e versículo 12: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Depois de aprovado. Então, feliz é o homem que persevera na aprovação. A aprovação que nós mais passamos e vamos passar cada dia mais, como eu já falei várias vezes, é a aprovação da sua fé. A sua fé vai ser colocada em prova o tempo todo. O tempo todo vai ter uma nova mensagem, vai ter uma coisa alternativa, mas persevere na palavra do Senhor. Esta palavra não muda, ela é a mesma. E você vai receber, depois de aprovado, a coroa da vida. Com muita tristeza, eu já vi pessoas desistindo nessa caminhada. Pessoas que deram as costas para obras que estavam na mão delas para fazer, que era uma bênção. E desistiram, não foram aprovados. Pessoas que desistiram da igreja, foram embora da igreja. Pessoas que desistiram de Jesus. O que vai acontecer quando chegar naquele dia? Vai ser muito choro, como diz a palavra, muito pranto, muito ranger de dentes. E não vão ser somente dos assassinos, não vão ser choros somente dos estupradores, porque a nossa justiça, é máxima, a pessoa, ele é assassino, tem que ir para o inferno mesmo. É estuprador, tem que ir para o inferno mesmo. Pois é, mas todos aqueles que se esquecem de Deus vão para o inferno. Não há essa passada de mão na cabeça no céu. É necessário perseverar até o fim. E aí nós seremos salvos. Amém, igreja? Não leve na brincadeira o evangelho. Eu sei que Deus te chamou aqui para um propósito. Qual é o seu propósito? Os votos que eu tenho para 2022 para todos nós. Ainda estamos em janeiro, dá para dar voto ainda, né, pastor? Pode, né? Os votos para 2022. Que há tempos de luta vindo, persevere. Há tempos de calmaria também, vigie, para você não cair. E não desista daquilo que está na sua mão, seja fiel. Esses são os votos que eu deixo para vocês em 2022. Seja como Davi, que esperou quase 20 anos. Depois que ele foi ungido, com 40 anos de idade, ele foi levantado como rei, quando Saul se matou. Aí Davi tomou o posto de rei, 7 anos e meio reinou em Hebrom, e 33 anos reinou em Jerusalém. 40 anos e meio Davi reinou. Mas teve que esperar, teve que passar por momentos de provação, teve que ter pessoas em volta dele, que ao invés dele ser ajudado, ele tinha que ajudar. E você quer uma prova de que você está no caminho certo? Deus vai começar a colocar pessoas no seu caminho para você ajudar. Deus não vai colocar pessoas para te ajudar. Deus vai colocar pessoas para você ajudar, amém? Então, ajude. Transforme essas pessoas endividadas, descontentes, atribuladas de espírito, em valentes guerreiros famosos nessa terra, através da sua vida, em nome de Jesus. Fica de pé, eu quero orar contigo. Feche seus olhos. Eu queria que você visualizasse agora um lugar como uma caverna. E você ali nessa caverna, com um propósito de Deus, de trabalhar na tua vida. E nessa caverna, o Senhor te ensinando que o tempo dele é diferente do teu.
O Senhor te ensinando que a agenda dele é diferente da tua. Nessa caverna, o Senhor vai te ensinar que você acha que precisa ser ajudado, mas o Senhor está dizendo para você: ajude, estenda a mão. Olhe para as pessoas necessitadas, não olhe para a sua necessidade, olhe para a necessidade do seu próximo. Eu quero te convocar também nessa manhã, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, que você diga a Ele agora: Senhor, eu sou teu, eu sou tua. Entrega a tua vida, teus caminhos ao Senhor. Eu quero também te chamar nessa manhã, se você quer fazer uma reconciliação com Deus, você se afastou dos caminhos dEle, mas você ainda crê que Ele existe e que Ele presenteia a todos que Ele ama. Então nessa manhã também, receba o perdão também do Senhor Jesus. Eu quero te chamar nessa manhã, você que tem congregado, tem sido fiel a entender que o Senhor tem um propósito na tua vida e que você acha que está demorando, mas a promessa não tarda. O Senhor, Ele tem paciência, Ele está trabalhando para que seja melhor do que você imagina. Em nome de Jesus, que em 2022 você seja uma pessoa fiel. 2022, 2023, até a volta do Senhor. Que você seja uma pessoa em que outras pessoas encontrem uma palavra de salvação da sua boca. Que outras pessoas encontrem a mentoria que vem do Espírito Santo. Que em nome de Jesus, que a tua vida seja um instrumento de Deus nessa terra. O Senhor te levante nessa terra, ainda que você não apareça, mas o teu propósito se cumpra na tua vida. Pai, eu oro, Pai, pelo teu povo. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, a andarmos nessa terra, Senhor, entendendo aonde o Senhor quer que a gente chegue. Não nos deixe desviar, Senhor. Olhamos para a direita como Davi, não enxergamos nenhuma ajuda. Oh Deus, mas olhamos para frente e vemos que o Senhor é o nosso ajudador. E vemos que o Senhor tem promessas para nós lá na frente, Senhor. Ah, Pai, nos ajuda a caminhar em perseverança e nunca desistir da caminhada, Pai. Perdoa, Pai, os erros do passado. Perdoa, Senhor, as decisões erradas, Senhor. As palavras ditas, Pai, ó Deus, que não te agradaram. E faz, Pai, de nós um povo, Senhor, novo, transformado, revestido, Senhor, ó Deus, cumpridor de propósito nessa terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus.